Olá, está no ar mais um almoço da quarentena. Hoje aqui comigo, Mara Luque. Mara, já temos 3 novos membros. Olha que notícia boa! Muito bom, né? Você quer dar os nomes dos nossos novos membros? Você tem aí? Se eu ficar lendo aqui, É o abrir. Danilo Kaique. Oi, Obrigada, Danilo. Danilo. Obrigada, bem-vindo. Temos também o Alan Abreu. Beijo, Alan, Danilo. E o Rodrigo Assis. Rodrigo, Danilo, Alan, bem-vindos. Vocês sabem que a gente está aumentando bastante a programação para os membros do canal, né? Então, assim, amanhã, por exemplo, a gente vai ter um conteúdo estendido aqui do Almoço da Quarentena comigo para falarmos sobre investimentos. Dia 17, eu e Tabet vamos falar sobre empreendedorismo na internet, empreendedorismo digital. Quando eu resolvi montar o canal, eu, Miriam e Biga, Rony, enfim, quando a gente resolveu montar o canal, quem que a gente foi atrás? Do Tabet, porque o Tabet chegou aqui quando tudo isso era mato. Então, ele vai partilhar o que ele partilhou com a gente, o que ele partilha com a gente, ele vai partilhar com vocês, e o que nós aprendemos também vamos partilhar, onde buscar dinheiro, onde buscar investidor, enfim, isso no dia 17. Amanhã a gente vai falar sobre investimento e fica ligado, porque vem mais coisas, mais programação para os membros do canal. E, gente, o STF exigiu a publicação dos dados completos da pandemia no portal do Ministério da Saúde. A Ju Braga vai falar com a gente daqui a pouco sobre isso. Mara, e tem novidade para o micro e pequeno empresário? Sim, como sempre, terça-feira é dia do crédito, tudo bem, a nossa coluna em parceria com o Sicoob Secres, que vai mostrar as alternativas de crédito no cooperativismo, que são alternativas mais baratas, de mais fácil acesso. Hoje a Thaís vai estar aqui com a gente e a gente vai contar o caso de uma empreendedora de São Paulo, dona de um café em São Paulo, que tem uma história muito bonita e comovente. Fica aí que vocês vão gostar. É verdade. E olha, se você vai prestar o Enem ou conhece alguém que vai fazer a prova, amanhã é o último dia para pagar a inscrição. E tem um movimento muito bacana de pessoas que se ofereceram para pagar a inscrição de quem não conseguiu a isenção no pagamento. E o nosso convidado de hoje é o ex-secretário da Educação de São Paulo, Alexandre Schneider, que está em Nova York como professor e pesquisador da Universidade de Colômbia. Vamos chamar a vinheta? Ju Braga, a gente amanheceu aí com a determinação do STF que quer a divulgação dos dados completos. Cabelos molhados, Ju? Conta essa história pra gente. Em alguma hora eu tenho que tomar banho, né, gente? Eu não passo o dia inteiro fazendo live. Mas é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes atendeu um pedido feito pelo PSOL, pelo PCdoB e pela Rede Sustentabilidade para que o Ministério da Justiça voltasse a divulgar como antes os dados referentes ao número de mortos e de contaminados pelo coronavírus. Desde a sexta-feira passada, isso daí estava dando uma confusão, eles atrasaram os horários de divulgação, depois no final de semana tiraram o site do ar, e o ministro concede essa decisão liminar, obrigando o Ministério da Saúde a voltar a disponibilizar os dados como disponibilizava antes, e na decisão dele diz que a situação que a gente está vivendo é gravíssima e que todas as autoridades têm que fazer a sua parte e, inclusive, dar as informações necessárias para que a população possa se proteger. Hoje pela manhã já teve uma reunião ministerial e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, abriu essa reunião, foi quem começou essa reunião e falou sobre essa questão da divulgação dos dados. Segundo ele, os dados foram retirados do ar porque eles queriam fazer uma contagem mais fidedigna. O que tem acontecido, e isso de fato tem acontecido nas últimas semanas. O número de mortos divulgados não é o número de mortos do dia anterior, e sim o número de registros de mortos. Por que isso? Porque tem atrasado, porque às vezes o Ministério da Saúde depende das informações das secretarias, às vezes esses números demoram para chegar, às vezes nos estados demora-se para confirmar que a causa da morte foi coronavírus, por questão de falta de testes e tudo. Então,
Segundo o ministro, hoje nessa reunião, que foi uma reunião aberta, transmitida, mais serena, digamos assim, ele disse que os dados foram retirados porque eles queriam ter um dado mais fidedigno, até para poder acompanhar de forma mais efetiva o crescimento da curva. De fato, quando você pega registros de mortes que não são daquele dia, isso daí dá alguma distorção. Vamos ver. E aí, segundo o ministro também, a partir de agora, à medida em que as secretarias estaduais forem mandando os dados, eles vão estar disponíveis automaticamente no site. Ou seja, não vai ter mais aquela questão de 5 horas consolida, até 4 horas consolida, 5 horas divulga, 5, 6 horas, que era o que se fazia lá na época do Mandetta. E aí, quem não tivesse mandado só entraria no dia seguinte. A partir de agora, quem quiser, segundo o ministro, quem quiser entrar no site vai conseguir ter acesso, e aí pode escolher divulgar, por exemplo, um dado que esteja faltando no estado de Minas Gerais, no Distrito Federal, enfim. Vamos ver como é que isso vai se operacionalizar, mas o governo acabou recuando aí dessa decisão, que era uma percepção que o próprio Congresso já tinha. Como esses dados não estão nas mãos do governo federal, né, eles são dados que estão disponíveis nas secretarias de saúde, o Congresso já tinha uma expectativa de que o governo iria recuar porque ele não teria como controlar essa informação. Então vamos ver como é que eles agora vão sistematizar isso e se vão dar de fato transparência a essas informações. Isso é importantíssimo, né, Ju, porque justamente agora que você vê algumas cidades reabrindo, saindo da quarentena, reabrindo aos poucos, é fundamental saber para onde está indo essa curva, para a gente poder saber até que ponto pode ou não reabrir. A Prefeitura de São Paulo deve se pronunciar hoje à tarde sobre uma possível abertura do comércio de rua e dos shoppings. E eles estão com a previsão de abrir a partir de amanhã, então a gente vai acompanhar isso. Desculpa, Ju, fala. Não, e de fato é importante que se tenha esse número de uma maneira mais precisa, porque isso é uma informação que precisa ser acompanhada dia a dia, né? À medida em que o comércio vai sendo reaberto, que as atividades vão sendo reabertas, é preciso saber o impacto diário dessas decisões, né? O quanto que isso está aumentando o número de mortos, o número de casos, e o quanto que a gente tem capacidade de dar conta, né? O ministro também falou nessa reunião mais cedo que também estão tentando consolidar o número de leitos disponíveis, porque essa também é uma informação relevante, acaba que essas informações não são divulgadas nesse balanço especificamente. Então, vamos torcer para que a gente aumente a transparência, as informações são importantíssimas para a gente enfrentar esse momento que a gente está passando, né? Maravilha, Ju, muito obrigada pela sua entrada aqui no Almoço da Quarentena. Mara, os donos de cafés, bares e restaurantes estão tendo que se reinventar nessa crise. E mesmo com muito trabalho, força de vontade, eles precisam de algum capital para atravessar esse período, né? Mas onde e como conseguir crédito se você é PJ? Esse é o tema do nosso quadro de hoje do Crédito do Bem. E a Thaís de Giorno, diretora-presidente da Sicoob Secres, é que vai falar sobre isso. Oi, Thaís, bem-vinda. Oi, boa tarde, meninas. Tudo bem? Miriam, Mara? Boa tarde. Thaís, vamos chamar a nossa vinheta do Crédito do Bem? Thaís, conta para Mara quais são as linhas e onde você arruma esses brincos maravilhosos. Ô, Miriam, não tem como colocar os brincos sem pensar em você. Parênteses aqui. A gente tem visto, né, infelizmente, a luta das micro, pequenas e até médias empresas para conseguir obter um crédito. E a gente sabe que tem agora essa discussão aí, né, do ministro, do Paulo Guedes, se o Tesouro vai assumir isso ou não vai. Porque os bancos não estão querendo assumir sozinhos, a gente sabe que tem uma inadimplência possível aí batendo a porta, mas eu entendo que, assim, o país vai perder? Vai, como todos, né? Será que não era melhor o Tesouro assumir parte disso e a gente manter a base produtiva, né, e perder menos do que travar esse recurso e daqui 30, 60 dias, porque os empresários não vão aguentar muito mais tempo, a gente ter uma quebradeira maior ainda? Então, a gente entende, né, a questão dos bancos e entende também que é um nicho para as pessoas conhecerem o cooperativismo de crédito, né, entender que existe uma solução menos burocrática. Hoje a gente pede uma documentação muito simplificada, com prazo de retorno rápido
E o Sicoob Secres, por exemplo, a gente tem taxas a partir de 0,99 para capital de giro, com até 3 meses de carência, né? Então, existem outras soluções, a gente vê que tem um problema, mas é no momento do problema que as pessoas levantam a cabeça e vão olhar quais são os outros players que existem nesse mercado financeiro que pode socorrer a minha PJ agora. E o Sicoob Secres é um deles. Isso é interessante que você está falando, porque você vê que ainda é muita gente que não conhece cooperativismo financeiro. E num momento como esse, quer dizer, ele pode ser uma solução para atravessar esse momento de adversidade, porque o crédito vai ser importante. Mas não só para isso, quer dizer, mesmo empresas que estejam ali, bem não está ninguém, né? Mas enfim, que estejam com suas contas em dias, que conseguiu manter ali relativamente seu orçamento, ainda assim ela pode ganhar eficiência no custo desse crédito se conhecer o cooperativismo financeiro, que tem uma lógica de negócios diferente, embora seja um banco, então, estamos ouvidos, Thaís, um banco que tem todos os serviços de banco, não é banco, né, de fato. Então, ele tem uma lógica do negócio diferente, o que lhe permite ter um custo mais barato, não é isso, Thaís? Eu acho, né, Mara, Miriam, que essa nossa parceria, ela é fundamental para mostrar para as pessoas que nós precisamos de serviços bancários, não necessariamente de banco, né, porque ainda fica essa coisa assim, né, eu tenho que me relacionar com o meu banco. Não, hoje a gente tem as cooperativas de crédito, nós temos as fintechs, então existem outras opções de mercado mais interessantes até do que o modelo tradicional. Essa questão do crédito, Mara, que você abriu falando, a gente teve um aumento de demanda de 300%. Eu falo sistema financeiro nacional, e os bancos tradicionais conseguiram absorver 30% dessa demanda. Por isso, essa sensação que a gente tem de que falta crédito, mas na verdade não falta. O Tesouro, o Banco Central, o governo está liberando, né, trilhões, mas a questão é que não está chegando na ponta, e se não chegar, a gente vai ter ali um problema muito grande num período pequeno. Então, a gente vem aqui dizer para as pessoas fundamentalmente assim, as cooperativas de crédito existem. O Sicoob Secres está apto para atender pessoa jurídica. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a nossa área de ação, mas as pessoas precisam olhar para esse segmento e entender que ele está aí para atender as cooperativas com uma taxa baixa, com um prazo adequado e sem burocracia, Mara. E com a consultoria, né? Que é o que a gente estava falando. Uma empresa, para qualquer pessoa, mas enfim, para uma empresa, na hora de tomar dinheiro, é importante saber que linha tomar e quanto tomar, porque muito dinheiro pode fazer tão mal a uma empresa quanto pouco dinheiro, como nenhum dinheiro. Então, saber qual é a dose é importante. Vocês têm uma consultoria? Nós temos, então, a PJ que nos procura para um recurso, a gente oferece a nossa consultoria financeira, que é um coach, para olhar para esse orçamento e aumentar essa eficiência, porque a última coisa é a demissão de colaborador. Então, o que a gente pode renegociar de contratos e orientar essa PJ a trabalhar, porque é momento da gente realmente chamar os nossos fornecedores e falar, olha, eu quero continuar com você, mas esse valor eu não consigo. Né? Então, a consultoria vem em cima disso, vem na questão da gente enxugar as tarifas bancárias que são altas. Eu gosto de falar aqui que a gente precisa anualizar as nossas despesas, né? Porque alguma coisa que parece não tão expressiva no mês, quando você faz vezes 12, ela pode trazer um impacto. Então, a consultoria vem nessa linha assim, qual é o comportamento dessa PJ? A PJ da Miriam, ela tem 5 TEDs por mês, 10 saques, e aí a gente monta uma cesta de serviços bem artesanal junto com aquela PJ. Você não cai numa tabela ali, né? É uma construção a várias mãos e tem essa consultoria para poder te apontar, olha, você precisa de X, né? E o capital de giro vai ser melhor do que uma antecipação de recebíveis. Então, é um crédito bastante consciente, Mara. Além da tempestividade dele, a gente tenta assim, ser cirúrgico no que aquela PJ precisa,
porque a gente entende que é um ecossistema, né? Para a cooperativa existir, a PJ dela tem que existir também, e tem que estar indo muito bem, né? Então, assim, é aquela coisa do cooperativismo, né? Do ganha-ganha, ninguém precisa ser esfolado e perder muito para o outro ganhar muito. Dá para todos ganharem juntos, por isso essa construção e essa consultoria para o crédito consciente. E a lógica do cooperativismo, por que o cooperativismo consegue ser mais ágil, mais eficiente, mais barato? Porque a lógica é diferente. O cooperativismo, ele não busca o lucro, ele busca ser eficiente, então também não vai buscar o prejuízo, não é isso, mas tanto que assim, as sobras, que é o equivalente a lucro, ele é distribuído entre os cooperados, enfim, não é uma coisa só de maximizar ali o retorno para um acionista ou um grupo de controle, não, a lógica é diferente, é o cooperativismo que existe na Europa, que existe nos Estados Unidos, e nos últimos anos cresceu muito, embora seja bem antigo no Brasil, mas cresceu muito nos últimos anos, vem crescendo bastante, né? E cresce na crise, né, Mara? Porque é quando as pessoas começam a refletir, né, o que eu tenho de concorrência, o que eu tenho a mais no mercado, né? Gente, eu queria mostrar o caso da Milena Gomes, do Mag Café, que fica no Copan, aqui no centro de São Paulo. Eles estão lá há 5 anos. Como muita gente, eles tiveram que fechar o café por causa da pandemia e as vendas caíram 90%. O café é todo charmosinho, os produtos são artesanais, feitos por eles, e fica num espaço de 20 metros quadrados. Eles não faziam delivery. Agora, com as novas recomendações sanitárias, eles vão ter que, tem que manter uma distância de 2 metros entre uma mesa e outra. Eles vão ter que reestruturar todo esse negócio, né? E eles não tinham capital. Mas olha só o que a Milena conseguiu. Eu comecei sozinha, hoje eu tenho 2 sócias, né, que moram aqui no Copan também. Uma fica na cozinha e a outra no atendimento, e eu gestiono e também fico no atendimento, que eu adoro, amo. E a gente ocupa 2 imóveis pequenos, mas um do lado do outro. E então, abril e maio, a gente pagou basicamente todo o aluguel, nossas finanças foram ficando no vermelho, realmente. E eu tenho conta, sempre tive em 2 bancos, e claro, corri nos bancos, né? Já estava pagando um financiamento em um deles, né? Mas eu fiquei muito chateada porque eu encontrei todas as portas fechadas, e o que tinha de financiamento era muito caro, assim. Como eu sou tão pequenininha, né? Eu sou um comércio pequeno, assim mesmo eu me senti uma formiga. E foi aí que eu participo de um grupo de empresários de restaurantes, e um deles postou lá que ele tinha conseguido, através do Sicoob Sicress, ele abriu uma conta para mim lá, muito mais barata do que eu estou pagando nesses bancos, né? Eu pago de mensalidade em um R$ 84,00, em outro R$ 92,00 por mês. E eu abri uma conta na Sicoob onde eu vou pagar R$ 21,00 por mês, com 10 TEDs grátis, podendo fazer transferências. Eu falei, Thiago, a gente tem só um apartamento que a gente poderia pôr de garantia. Ele falou, não vai precisar de garantia. Foi tão fácil, sabe? Nossa, com os outros bancos que eu já tenho um relacionamento há tantos anos, nem olharam para mim. Eu acho que é um banco que tem a ver com a gente, é uma cooperativa. E ele ainda, Miriam, eu tô até emocionada. Ele conseguiu um crédito de 150 mil para a gente. Então isso vai dá um impulso muito grande, né? E eu tenho muito que agradecer a eles. Desculpa, viu? Olha, ela ainda me pediu desculpas por ter se emocionado. Eu queria atravessar a tela e lá dar um abraço e comemorar com a Milena. Ela contou que as linhas de crédito dos outros bancos, que os outros bancos ofereceram, era de 2,9%. A gente tem uma foto aí mostrando uma comparação entre essas outras linhas e as taxas do Sicoob. É muita diferença, né, Thaís? É muita, Miriam.
E ainda bem que ela teve um final feliz, né? Foi um choro de alegria, de emoção. A gente tem uma relação muito boa com a empresa da Milena e a gente ficou muito feliz de ter conseguido ser a solução que ela precisava nesse momento, né? Tem a questão da tarifa de manutenção que ela pagava altíssima nesse banco tambem. E, quer dizer, ela fez todo um trabalho de otimizar o custo financeiro dela, toda a relação financeira dela, ela conseguiu otimizar, vai além do crédito, né, do que ela consegue de crédito e um crédito mais barato, vai além. Sim. E a gente pensa, né, Mara, assim, o quanto a gente conhece a empresa dela, porque nós ficamos próximo do Copan também. Você vê uma empresa bem administrada, redondinha, com tudo muito... A gente sente o carinho do trabalho do café das meninas. E você pensar que uma empresa dessa, que gera emprego, né, fica aí perigando de fechar por não conseguir crédito, não dá, né? A gente está falando aqui de micro e pequeno empresário, que representa quase 100% das empresas do Brasil, né, registradas no Sebrae. A gente está falando de 98, quase 99%. E que quantas milenas não existem, né? E que não sabem que existe o cooperativismo de crédito, que, né, é uma história de sucesso, mas que tem que ser difundida para a gente conseguir ajudar essas empresas a fazerem essa travessia. É verdade. Compartilhem esse caso da Milena, né? Porque tem que ser viral. Tem que ser viral para inspirar outras pequenas micro e pequenas empresas. Thaís, e ela também falou que a burocracia foi muito menor, né? A gente tem uma tela aqui com os documentos que vocês pedem. Não é muita coisa, é simples até, né? Mia, a gente pede uns 5, 6 documentos, porque, né, nós temos a autarquia, temos o Banco Central do Brasil, é uma instituição financeira como um banco tradicional. Então, é claro que a gente tem que liberar aquele crédito, levando em conta o score, levando em conta o risco do recebimento ou não, né? Todos nós, pessoas físicas e jurídicas, temos uma pontuação de 0 a 1000. A gente pode consultar a qualquer momento no site do Serasa, e é legal até para a gente ver como aumentar o meu score, tem várias dicas lá. Então, assim, o Sicoob Secres tem todo um cuidado na concessão do crédito, porque uma coisa é você ter capital próprio e outra coisa é você administrar capital de uma sociedade. Tem uma responsabilidade muito grande aí. Então, o crédito é fornecido com consciência e com uma mesa de crédito aprovando e com o envolvimento das auditorias, do Bacen, de governança, de compliance, mas a gente simplifica a vida das pessoas. A gente pede essencialmente aquilo que a gente precisa para fazer uma mesa de crédito ali, poder trabalhar com a operação. Não tem aquele calhamaço de certidões, né, que os bancos tradicionais pedem, e muitas empresas pequenas não têm. E a gente está vivendo um momento que o cartório não está aberto o dia inteiro, né? Então, isso também dificulta. Então, o que a gente tem recebido ali de feedback são dessas empresas dizendo assim, olha, eu dei entrada no meu banco, a taxa era alta, e depois de 20 dias o banco me pediu uma certidão XPTO que eu não tinha. Corri, e depois de 15 dias ele negou o meu crédito. Esse tempo as empresas não têm, né? A gente está falando aí de uma crise muito séria. Então, a gente, no cooperativismo, a gente vem mapeando, assim, o empresário precisa de tempo, então a gente vai ter mais celeridade nas análises. Tem uma questão documental, então a gente vai para o essencialismo de uma boa análise de crédito, sem burocratizar. Então, é uma lacuna de mercado, eu falo que não existe espaço vazio, não ocupado, né? Existe espaço ainda não ocupado, né? E o cooperativismo de crédito ele vem ocupando essa lacuna de mercado mais contemporâneo, onde as pessoas precisam de uma resposta rápida. Bom, e quem quiser entrar em contato, a gente tem uma tela aqui, Thaís, com um mapinha, todos os lugares de atendimento do Sicoob e também o telefone, que a gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo. Se você conhece alguém que está precisando, encaminhe esse vídeo para a pessoa, né, Mara? É isso aí, partilha essa informação, que é uma informação que pode fazer a diferença na vida de muita gente. É simples, rápido, mais barato. Né? É o crédito, tudo bem. Muito bom.
Então, Thaís, queria agradecer muito a sua presença aqui no Almoço da Quarentena com a gente. Até semana a próxima que vem, terça. exatamente, Quem teremos... tiver dúvida, manda aqui para a Thaís, que a Thaís responde. A gente responde. É isso aí. Meninas, prazer estar aqui com vocês. Até a semana que vem. Um beijo. Um beijo, Thaís. Tchau, tchau. Obrigada. Mari, agora a gente vai para Nova York conversar com o Alexandre Schneider. Vamos chamar o Alexandre para esse almoço? Oi, Alexandre, você já está aqui com a gente? Oi, Mara. Oi, Miriam. Estou aqui. Bom encontrar com vocês. Que bom, obrigada. Como é que está o clima aí em Nova York? Olha, a gente tem manifestação todo dia, né? A última semana a gente teve 4 dias em que a gente tinha que ficar em casa a partir das 8 da noite, era proibido sair. Mas as manifestações são calmas e são bonitas, viu, Mara? No começo teve uma confusãozinha nas primeiras, mas depois, muitos jovens de ensino médio, universitários, todas as cores, raças, todo mundo junto. As manifestações são muito bonitas. Acho que os Estados Unidos está passando por um momento bem interessante, acho que vai mudar não só a eleição, mas a discussão sobre o papel da polícia, os recursos que vão para a polícia, que são muitos aqui, ela deve florescer, na minha opinião. Então, não tem mais toque de recolher e a cidade também está entrando num plano de reativação da economia, né? Nova York, o estado e a cidade entraram tarde nas medidas de isolamento. Mas o governador aqui, o Cuomo, é uma liderança extraordinária. Ele reconheceu que entrou tarde, que é uma coisa muito pouco comum entre os políticos. Começou a fazer testes em massa. Hoje, para você ter uma ideia, o estado de Nova York faz mais de 50 mil testes por dia, né? Então, a gente sai de um pico em março, abril, de 700 mortes no estado para 35, e já estamos com 4 dias sem nenhum morto na cidade de Nova York. Os casos caíram e eles estão agora abrindo a cidade, mas com muita cautela. Não é tudo que vai abrir. As escolas só voltam em setembro. As universidades estão discutindo se voltam em setembro ou se voltam em janeiro do ano que vem. Em Harvard, por exemplo, a mais famosa de todas as universidades aqui nos Estados Unidos, ela está entre abrir em janeiro do ano que vem ou até mesmo no próximo verão, que é em julho de 2021. Então, eles estão... a situação melhorou, mas eles estão abrindo com bastante cautela e muitos testes, né? Para a gente ter uma comparação, o estado de São Paulo hoje conseguiu multiplicar por 8 o nível de testes, o número de testes vai chegar a 8 mil. Então, o estado de Nova York está fazendo mais de 6 vezes o que o estado de São Paulo está fazendo no Brasil, né? É muita diferença, né? Alexandre, um dos problemas enfim, que vem no rastro da pandemia, que é a crise econômica, fez com que muitos pais trocassem os filhos de escola, começassem a procurar escolas públicas, tirassem da escola particular e fossem para a escola pública. Foi matéria do Estadão aqui essa semana. Nós fizemos uma pesquisa com a nossa audiência e 4 mil pessoas responderam e disseram assim, da nossa audiência, 73% tem filhos em escolas particulares e 29% 29% trocariam para uma escola pública e 44% não trocariam de jeito nenhum. O que você acha desse movimento? Esse movimento de pais trocando o filho da escola particular para uma escola pública, ele pode ser um movimento que ajude as escolas públicas ou as escolas públicas não têm como receber esse contingente? Olha, vai depender muito da cidade, do estado e da etapa de ensino. Por exemplo, creche, os pequenininhos, não tem vaga para todo mundo. Então, é muito difícil fazer essa transição. Já a pré-escola, algumas cidades, como a cidade de São Paulo, tem vaga para todos, e o ensino fundamental, o ensino médio é obrigatório. Acho que pode melhorar, sim, pode ajudar a melhorar a chegada de mais gente na escola pública, que venha da escola privada, porque é mais pressão sobre os administradores, sobre as escolas, mais participação. Mas para esses pais, o importante é verificar
qual é a escola, fazer uma visita à escola, conversar com o diretor ou diretora da escola, nem que seja à distância, porque nós estamos agora nesse período de pandemia, mas tentar entender um pouco qual vai ser essa transição. E conversar bastante com o filho também, mostrar um pouco por que está sendo feita essa transição e que ele vai ter diferenças, né, nesse processo. As escolas particulares são muito homogêneas no Brasil, né? Eu vou dar o exemplo do meu filho. Meu filho aqui, ele tem 11 anos, acabou de fazer 12, ele saiu de uma escola privada no Brasil para uma escola pública aqui nos Estados Unidos. E é totalmente diferente, inclusive a sala de aula, né? Ele tem colegas muito ricos e tem colegas muito pobres que não tem casa para morar, mas que estão na mesma sala, o que é muito bom do ponto de vista da aprendizagem, né? Mas que uma criança que sai de uma escola particular não tem essa convivência, e ele teve um processo de adaptação, e os colegas também de se adaptar a ele, à medida que ele era de lugar nenhum. Ele não era... Aqui nos Estados Unidos eles classificam todo mundo, então ele não era nem... Ele um dia chegou em casa triste dizendo, olha pai, eu não sou negro, eu não sou oriental, eu não sou latino, eu não sou nada. E aí foi um aprendizado para ele dessa construção de identidade e tal. Então eu acho que... Ou seja, exige uma participação maior dos pais. Sim, sim. Mas a pandemia já está fazendo isso, né? Eu acho que hoje os pais, com crianças de qualquer idade, mas eles estão tendo que, de alguma forma, acompanhar os filhos, verificar o que está acontecendo, e estar muito perto deles, né? Eles estão perdendo tanto do ponto de vista da aprendizagem, mas da convivência, né? Nessa idade, é muito duro para uma criança, para um jovem, não estar com os colegas, para todo mundo mas para eles mais ainda, né? Ficar na frente de um computador, para aqueles que têm possibilidade de, durante 6 horas, não é a coisa mais agradável do mundo, né? E para os pais também, né? Porque jogaram as crianças para ele e falaram assim, ó, eles não estavam preparados para isso. Pô, eu estou preparado para as férias, que eu monto um esquema aqui de acampamento, de não sei o quê. Agora chegaram essas crianças aqui que estão aqui direto, né? Os pais devem estar tendo um aprendizado também, conviver com seus filhos. Os meus amigos todos dizem que nunca valorizaram tanto a escola e o professor como que bom! Claro que não vão reclamar nunca mais da escola. Muito bom, porque tinha também uma terceirização dos pais da escola particular que jogava tudo para a escola, né, da educação dos filhos. Agora, Alexandre, amanhã é o último dia para se pagar a taxa de R$ 85,00 da inscrição do Enem, que ainda não tem uma data definitiva, né? E a gente viu nas redes sociais 2 movimentos que começaram, o Pretos do Enem e o Amplia, que eles estão organizando padrinhos e madrinhas, ou seja, voluntários, para pagar a inscrição de quem não conseguiu a isenção. O que você achou dessa iniciativa? Eu acho sensacional, acho maravilhosa. Até onde eu sei, até os números que eu pude pesquisar, a gente tem 300 mil pessoas jovens que ainda não pagaram o Enem. Isso é mais de 10% do número de candidatos. O número de candidatos, para a gente ter uma ideia, é de 2 milhões e 100, mais ou menos, né? Quem está no ensino médio hoje. Desses, 1 milhão e 800 estão nas escolas públicas, né? E desses, 300 mil não estão conseguindo pagar, por algum motivo, né? A gente sabe que muita gente perdeu o emprego. Eu estava assistindo o programa e casos como esse de pequenos negócios também, ou pessoas que são autônomas e caiu a receita bruscamente, e o dinheiro some, né? Quem não tinha piorou e quem tinha um pouco também tem problema nesse período. Então, acho as iniciativas maravilhosas, eu mesmo vou contribuir. Eu só tenho pena que o Ministério da Educação não esteja olhando adequadamente para esses jovens, especialmente os mais vulneráveis. É um absurdo o Enem ser realizado este ano ainda, com um monte de gente fora da escola, com gente que não conseguiu acessar computador, material, para poder estudar e competir adequadamente por uma vaga na universidade. Eu acho que o Ministério deveria ter esticado um pouco mais. A gente está numa situação muito difícil, uma situação inusitada, e numa situação como essa a gente exige medidas diferentes das usuais. Eu acho que o teste deveria ser feito na metade do ano que vem
E o Ministério da Educação deveria procurar as universidades para que os calouros entrassem um pouquinho depois no ano que vem. Quem já está na universidade entra no mesmo período, mas só uma turma de calouros entra alguns meses depois, para dar oportunidade para essas pessoas e para esses jovens competirem. Né? É um momento tão difícil da vida da gente, né? A gente, com 17, 18 anos, decidiu o que vai ser quando crescer, né? O que vai ser ali para o resto da vida, escolher, e aí não conseguir fazer isso adequadamente, não conseguir prestar o teste nas condições que deveria estar se estivesse podendo estudar. Eu acho que a iniciativa é maravilhosa, por um lado, a sociedade civil fazendo o que o Estado deveria fazer, porque o Estado poderia, eventualmente, para esses candidatos ou candidatos com renda menor, dar o desconto nessa taxa, né? Acho que não é nada exagerado, mas já que não fez, a sociedade está fazendo. Mas o Ministério da Educação, a gente precisa cobrar o Ministério da Educação para que jogue essa data para frente e articule um caminho mais suave para quem hoje já está sofrendo com a pandemia e vai sofrer ainda mais não competindo em condições adequadas para sua vaga na universidade. Tá certíssimo. Alexandre, nós estamos caminhando para o final já desse almoço da quarentena, e eu queria que você encerrasse só pontuando para a gente, você que já esteve no setor público, o que nós estamos perdendo, o que os nossos alunos estão perdendo com essa confusão do MEC que a gente acompanha a cada dia, polêmicas nas redes, mas poucas ações efetivas, ou a gente não vê nenhum projeto de educação para o país? Olha, a educação parou nesse período, né? Então, a gente perde porque o MEC não faz a coordenação. O caso do Enem é típico. Ele deveria estar conversando com os secretários estaduais e com as universidades para tomar a melhor medida para proteger os mais vulneráveis. Mas a gente está correndo o risco de não ter o Fundeb aprovado, que é o fundo que financia a educação no Brasil. E com isso, a gente não ter garantia de recursos para manutenção das creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio públicos no país. Isso é muito grave. A gente está caminhando aí sem ter clareza sobre isso. E eu acho que a educação já não vinha bem no país, né? A gente precisava avançar. Parar, no fundo, é andar para trás. Quem hoje está sem estar na escola, né? Quem está na escola pública e que hoje não está tendo aula, vai sofrer ainda mais, porque a grande maioria das pessoas ou não tem conexão na internet, ou não tem um aparelho para se conectar, ou não tem em casa um espaço adequado para estudar, e tudo isso exige medidas pós-pandemia que o MEC poderia ajudar, financiando, coordenando, ajudando os estados a se organizarem melhor. E, infelizmente, esse vazio, ele prejudica milhões de estudantes brasileiros e prejudica o país, porque é uma geração que vai sofrer para retomar os estudos e para aprender. É isso aí. Alexandre, muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Almoço da Quarentena, e amanhã a gente está de volta. Mara, você quer colocar mais alguma coisa? Não, só agradecer, Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite para o almoço. Fazia tempo que eu não recebia um nessa pandemia. Obrigada, Alexandre. Até mais. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.